Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas dos Perdidos no Tempo. Se você curte quadrinhos, se você curte RPG, fica aqui com a gente, se liga no nosso material. Toda segunda e quarta tem vídeo falando hora de quadrinhos, hora de RPG, sempre tentando trazer um comentário interessante, uma curiosidade, uma informação adicional para você descobrir um pouquinho mais sobre aquilo que a gente estiver comentando aqui. Beleza? Então, sem mais delongas, hoje a nossa resenha vai ser sobre quadrinhos e a gente vai falar desta edição aqui, A Fortaleza Móvel e o Mundo Subterrâneo, lançado em novembro de 2020 pela Pipoca e Nanquim, tá? Uma edição de aproximadamente aí 140 páginas, capa dura, preto e branco, que vai trazer uma história de uma grande mistura, na verdade, de ficção científica e tal. Mas antes da gente entrar na história propriamente dita, eu quero dizer para vocês que ela foi escrita pelo Ricardo Barreiro e desenhada pelo Henrique Alcatena. O Ricardo, eu de verdade não conhecia, nunca tinha lido nada dele, não sei se teve alguma coisa que já chegou a ser publicada aqui no Brasil, mas o Henrique Alcatena, se você é fã das antigas de quadrinho, já deve ter lido alguma coisa com a participação dele. Por exemplo, uma minissérie famosa dos anos 90 aí, do Gavião Negro, escrita e desenhada pelo Tim Truman, teve a arte final do Alcatena. Ele também desenhou algumas histórias do Conan, algumas histórias de super-herói também, aqui e ali, algumas edições especiais, com destaque aqui no Brasil para aquela duas edições daquela série do Batman, Túnel do Tempo, né? Então teve uma Batman o Corsário e Arkham nos Subterrâneos da Loucura. Essas duas edições foram desenhadas pelo Alcatena. Também já desenhou histórias do Juiz Dredd, enfim, de diversos outros personagens, e muita coisa já foi publicada aqui no Brasil. Bom, falando especificamente dessa história aqui, eu vou começar a mostrar um pouquinho para vocês. Olha, aqui a abertura, né? Um detalhe aqui de um dos quadros da história. Os dois autores, o Ricardo e o Henrique, eles são argentinos, tá? Então essa história foi publicada originalmente na Argentina, ali em meados dos anos 80. E na verdade a gente vai ter duas histórias, tá? A Fortaleza Móvel é uma história e o Mundo Subterrâneo é outra. As duas se complementam, é como se fosse não, é a continuação, né, uma da outra. A gente vai acompanhar aqui as aventuras do nosso herói, entre aspas, né, do nosso herói, do nosso anti-herói, o Bas de Avergot, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, enfim. Mas o interessante, olha, eu vou mostrar aqui só o início, ó. A arte do Alcatena é muito legal, cheia de detalhes, tá? O fato de ser a edição ser em preto e branco potencializa, né, o trabalho do artista, ó. E a gente vai começar aqui com a primeira história, Fortaleza Esquecida. É legal de comentar aqui que as duas histórias, né, elas têm uma influência, têm uma pegada meio daquelas histórias pulp, né, com muita coisa ali baseada no Robert T. Howard, no criador do Conan, né, no H.P. Lovecraft também. Eu separei aqui uns detalhes para mostrar para vocês. Olha só. Aqui, primeiro, a arte do Alcatena, eu sinceramente acho muito linda, fantástica mesmo. Mas olha, aqui, no nome dos deuses, deixa eu tentar aproximar aqui, olha, ele fala Shet, né, que é o Set, né, da mitologia, mas que também aparece nas histórias do Conan, né? Ele vai fazer referência também aqui, olha, que ele está indo participar das guerras Nemédias, né? Então, enfim, tem muita referência à obra do Howard, e na outra história, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, também tem referências para o Lovecraft, né? Mas aqui o interessante é que o mundo criado pelo Ricardo e pelo Alcatena, né, olha aqui a primeira visão da Fortaleza Móvel, ele é uma mistura de mundo assim, pós-apocalíptico, aquela coisa meio suja, meio medieval, uma mistura meio assim, como é que eu posso tentar definir, um Mad Max, né, com uma pitada de fantasia, mas é uma coisa grandiosa. A gente tem aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, a gente tem um estilo de criaturas assim, olha,
né? A tecnologia, uma mistura de magia com uma coisa meio até cyberpunk, sei lá, né? Cyberpunk não, porque não é muito futurista. Mas assim, o que eu quero dizer é que são cenários grandiosos. A gente vai ter as figuras, olha. Isso aqui eu acho muito a cara de Mad Max, cara, esse tipo de coisa assim. As indumentárias, né, as vestes, as mulheres também que vão aparecer mais na frente com umas roupas exageradas e tal. Então assim, é uma pegada diferente, né? E a gente vai começar aqui com a primeira história da Fortaleza Móvel, que assim, basicamente, olha só, mais uns exemplos aqui, né? Muito detalhada a arte do Alcatena e a narrativa dele muito boa. Mas assim, a Fortaleza Móvel vai justamente o nosso herói aqui, o Bas, ele vai ser capturado, vai trabalhar tipo como um escravo na Fortaleza Móvel, e aí tem todo um lance de como ela funciona, isso é explicado de uma maneira interessante, qual que tipo de energia e tal. E aí a Fortaleza está indo para uma cidade, porque o dono da Fortaleza, né, o chefe ali do lugar, está indo resgatar a esposa dele que foi sequestrada por um inimigo e tal, então tem todo esse lance, e ele acaba se envolvendo, né, nessa história, no combate entre os dois, né, entre o chefe da Fortaleza e o outro inimigo lá que raptou a esposa dele. Enfim, mas eu não vou dar spoiler da história aqui não. O que é interessante você saber é que em determinado momento o nosso herói deixa a fortaleza aqui nesse balão, né? No aerostato, como ele chama. E aí vai começar a segunda parte, o mundo subterrâneo. Na verdade, salvo engano, essas duas histórias foram publicadas como minisséries, né, na Argentina. Então, a Fortaleza Móvel é a primeira minissérie e o mundo subterrâneo é a segunda. Então, olha, isso aqui eu acho muito legal. O balão é atingido pelos deuses da tempestade, ele está aqui nas Montanhas da Loucura, né? Aqui uma referência do Lovecraft, mas tem sempre essa representação meio fantástica aqui do que está acontecendo, né? Então o balão dele furado, na verdade, está sendo arrastado pelo deus da tempestade, enfim. Tem essa mistura assim de real com fantasia que eu acho que fica bem interessante e dá um toque diferente para a história, né? Aí a gente já vai entrar aqui, olha, ele é capturado por essas criaturas aqui meio morcego, né? E é levado para o subterrâneo das Montanhas da Loucura, né? E aí a trama começa a se desenrolar. E aí ele vai estar lá capturado junto com outro personagem aqui e por uma civilização de albinos, né? Que habitam aí as profundezas da montanha e nunca deixaram mais o local e tal, enfim, tem toda uma trama, olha aqui que eu falei dos visuais, né, da representação das roupas e tal. Então, aí ele começa a se envolver com essa civilização de albinos, né? Como eu falei, eu não vou dar muito spoiler na história, mas só para vocês, né, terem uma ideia aqui, né, da coisa. Não é o Batman, tá? Mas tá muito legal a construção de cena que o Alcatena faz. E assim, essa segunda história do mundo subterrâneo vai ter bem mais referências à questão do Lovecraft, né? Não só pelos cenários, pelo esse lance de civilizações perdidas, né? Mas assim, só dando uma pequena informação, esses albinos eles estão aí há bastante tempo, tanto que eles não conseguem mais sair para a superfície porque os olhos deles não se acostumam mais com a claridade. E eles estão aí trancafiados, há sabe-se lá quanto tempo, há bastante tempo, a civilização toda ela se tornou autocontida, ou seja, não tem muita variação genética, então começam a nascer crianças deformadas e tal, pelaquela questão do cruzamento entre pessoas da mesma família, enfim. Então tem toda uma discussão que, claro, não é extremamente profunda, mas dá um toque diferente aqui para a história, né? E aí vai ter uma trama um pouco política também, tem uma questão de um duelo de campeões, né? Que, claro, o nosso personagem principal aqui, o Basso, vai se meter no meio da história, né? Mas eu realmente não quero dar muitos detalhes, porque não que seja assim uma trama extremamente elaborada e nada assim, extremamente revolucionário, mas é uma história legal de ler, é divertida, é uma leitura super agradável, super rápida, assim, que te prende. Então eu não quero estragar muito a surpresa de quem eventualmente for ler a história, né? Eu fiquei muito contente com essa edição.
da Pipoca Nanquim, o papel é de boa qualidade, ele ressalta a questão do preto e branco, né? Os detalhes todos da arte do Alcatena, eu acho que estão muito bem capturados aqui no trabalho gráfico que foi feito, né? E você vai ter aqui, olha, tem até os símios das neves e tal. Tem vários elementos, como eu falei mais cedo, daquela questão de histórias pulp, né? E muita influência de Conan e H.P. Lovecraft. Então, se você curte esse tipo de história, né? Olha só. Cara, esses desenhos, é uma leitura rápida, como eu falei, mas se você quiser parar para prestar atenção nos detalhes da arte do Alcatena, você de verdade se perde, assim, porque, cara, tem muita coisa legal. Olha, esses painéis que ele cria, assim, essas loucuras, essas viagens, eu me divirto muito olhando assim e é uma arte muito detalhada mesmo. Se você for querer fazer à vontade e parar aqui para apreciar as minúcias, você vai realmente passar um bom tempo, porque tem muita coisa, tem muito detalhe para você prestar atenção na arte. E a história também, como eu falei, é bem legal, é bem envolvente, muito interessante. É uma pena que o Ricardo Barreiro, o escritor, ele inclusive já é até falecido, né? Ele faleceu um pouquinho antes de completar 50 anos. Então eu não sei se tem outras coisas publicadas dele aqui no Brasil, mas realmente o estilo de história dele, assim, você consegue localizar isso, né? Apontar isso como uma história dos anos 80, mas é uma história que se sustenta até hoje, é uma história interessante, uma história envolvente, e que quem curte, né, esse tipo ali de mistura, né, de espada e feitiçaria, né, sei lá, com Mad Max, com um pouco uma pitada de ficção científica aí no meio, que tem em alguns momentos, é uma história bastante interessante, recomendo a leitura, tá? Uma edição muito bem feita, muito bem acabada, tá? da Pipoca Nanquim. E essa é a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, deixe seu like aí se você curtiu. Se você não curtiu, deixe o seu dislike, mas se você puder informar o que foi que você não gostou, para a gente poder melhorar nos próximos vídeos, é muito bacana. Lembrando sempre que o espaço dos comentários está aí, para vocês deixarem sugestões, críticas e tal, para a gente ir construindo o canal juntos aqui. Beleza? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima resenha.